1 Coríntios capítulo 6, versículo de 12 a 15. 1 Coríntios capítulo 6, versículo de 12 a 15. Acharam, irmãos? Que diz assim a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, né? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, o membro de Cristo e falo-ei membro de uma meretriz? Não, por certo. Que Deus abençoe. Pode assentar, irmãos. Pode assentar. O apóstolo, mais uma vez, o conselheiro, o apóstolo Paulo, que foi um conselheiro dos gentios, dos judeus e de todo o povo que apreciava, né, entrava na igreja preventiva ou aonde Paulo passava para ouvir. O Espírito de Deus, irmãos, que conhece a maneira de viver de cada um de nós, né? O Paulo, o apóstolo, estava dizendo o seguinte: eu não conheço ninguém aqui, eu não tenho como julgar ninguém, mas o Espírito de Deus, ele sabe e vê a maneira da atuação de cada um de vós. Aí Paulo aqui, ele despertava os irmãos em relação ao corpo, né, que são o corpo que a igreja simboliza o membro, né? Ou seja, o nosso corpo são os membros de Cristo. Ele ensinava em relação à nossa própria vida, a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de viver em qualquer lugar aonde nós quiséssemos. E ali ele aplicava isso para os coríntios, né? Mas a palavra de Deus, hoje, ela continua sendo válida, é a mesma palavra, porque Jesus, ele disse que ele foi ontem, ele é hoje e ele será eternamente. E a palavra de Deus passa céu e passa terra, mas jamais a palavra de Deus passará. Nós estamos, nesta manhã, no término da Escola Bíblica Dominical, como é de costume, no primeiro ou no segundo domingo, nós estamos no segundo domingo, não é? Segundo domingo, celebrar a santa e sagrada ceia do Senhor. A santa e sagrada ceia do Senhor é para as pessoas que verdadeiramente, a membresia da igreja, que tem comunhão com Cristo, que anda em comunhão, que vive em comunhão e também que vive em plena santidade e união uns com os outros. Então, aqui no versículo 12, ele dizia, nos ensinamentos
né, que todas as coisas são lícitas ao ser humano, mas nem todas as coisas convêm, ou seja, não nos convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo ensinava os irmãos, ou seja, aconselhava, que é um conselho, em relação acerca do separamento das coisas ruins e das coisas boas. Porque quem é membro do corpo de Cristo, como é a igreja, e a igreja deve ser, eu considero a igreja que ela deve, e penso assim, que ela deve ser o corpo de Cristo. E se a igreja ela é o corpo de Cristo, essa igreja ela é uma igreja santa ou santificada. Ela não pode ter ruga, ela não pode ter mancha, ela não pode ter desvio algum, ela tem que ter uma conduta de primeira, porque esta igreja, ele mesmo frisou, ele que é em Jesus, que ele vai vir buscar um povo zeloso, um povo especial e um povo de boas obras. E por essa razão, esta igreja, ela tem que discernir, ou saber discernir, o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer. Quando a Bíblia fala de igreja, ela está dizendo da nossa própria vida, ou seja, da própria vida do pastor Emanuel, da própria vida da irmã Carmen, da própria vida do evangelista Tiago, da própria vida do presbítero Altair, certo? Porque se somos membros do corpo de Cristo, já que Cristo é santo, a nossa vida ela tem que estar todos os dias santificada, todos os dias em santidade. Sabe por quê, irmãos? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? E se fazemos parte do corpo de Cristo, qual é a nossa intenção? A nossa intenção deve ser estar pronto para qualquer momento que Jesus nos chamar, ou seja, para a eternidade, ou seja, né, para a volta dele, nós estar pronto. E nesta noite, ou melhor, nesta manhã, nós estamos diante de quê? Do corpo de Cristo. Nós estamos diante do corpo de Cristo. A Santa Ceia do Senhor, tanto o cálice que está com vinho, ou seja, o suco de uva, que após a oração, como nós fazemos todos aos domingos, ele vem simbolizando o sangue de Jesus. O pão que foi comprado na padaria, que vai ser partido, ele vem simbolizando. O véu, quando Jesus estava naquele grande sofrimento, que o véu foi rasgado de altos a baixo, isso nós vamos rasgar o pão, certo? Para poder partir para os irmãos. Jesus, ele disse, quando o véu foi rasgado, ele disse: Pai, eis que tudo está consumado, e em tua mão eu entrego meu espírito. Ali o véu se rasgou. Isso simboliza o corpo de Jesus, que foi rasgado para dividir com cada um de nós, através da santidade, através da comunhão, através da união, que a igreja precisa estar assim, ó, no elo, tanto entre irmãos como ele. Certo? Então Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E nem tão pouco poderei ser deixado dominado por ela. Certo? Então o cristão, irmão, a igreja que somos nós temos que ter um domínio próprio,
um domínio próprio na hora de agir no momento dos nossos nervosos, o domínio próprio na hora de agir contra o pecado, o domínio próprio na hora de agir contra a nossa própria família, que estiver tratando de assuntos, porque nós devemos de ser diferente, certo? E quando Paulo, ele chegou lá em Corinto e ensinou em relação à Santa Ceia, ele viu ali uma desordem tremenda, pessoas fazendo coisas ali que não era lícito fazer. Um querendo colocar o outro para trás. As pessoas mais ricas, que tinham as condições melhores, eles levavam a própria ceia de casa e coisas de primeira para comer. Aqueles mais pobres, que não tinham condições, como tinha aquelas pessoas que tinham as condições melhores, levavam as coisas mais simples. E uns comiam melhor, outros comiam pior, uns comiam na frente, outros comiam atrás. Então Paulo diz, nem tudo me convém. Isso não não convém. E Paulo ensinou, olha, eu vos ensino agora a vocês que não é dessa forma que Deus abençoa a tua igreja, a Santa Ceia. Eu quero falar para vocês que Jesus, na noite que ele foi traído, o Senhor, na noite que foi traído, Paulo ensinando, ele põe o pão em suas mãos, deu graça, partiu, deu aos discípulos, dizendo, comei e tomai todos, porque este é o meu corpo. Paulo queria dizer o seguinte, aquela ceia que eles estavam celebrando ali não era o corpo de Cristo. Entendeu, irmão? Porque estava uma bagunça dentro da igreja. E a tendência da palavra de Deus é nos corrigir para melhor, certo? Para uma educação espiritual, para um bom costume espiritual, para um bom exemplo espiritual. E ali Paulo ensinou, certo? Ali na igreja de Corinto. Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão em suas mãos, tendo dado graça, partiu, deu aos discípulos, disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Quer dizer, o cristão, quando ele vai participar da ceia, ele precisa estar memoriando. É exatamente o que nós vamos fazer agora, nesse momento. O que é memoriar? É você colocar na tua mente o grande sofrimento que Jesus teve quando a carne dele foi esmagada na cruz do Calvário. Coloca isso na sua mente. Devemos de colocar na nossa mente neste momento, meus amados, o momento que Jesus ele foi criticado, foi zombado na cruz. Mas a Bíblia diz que ele continuou ali, ó, a cruz não se estremeceu. Não. Né? É por isso que o salmista Davi, ele nos ensina dizendo que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Jesus, ele sofreu amargamente na cruz, mas ele permaneceu calado. Ele não abriu a sua boca como cordeiro, mudo, né? Ele foi levado ao matadouro, mas ele não abriu a sua boca, já profetizava antes o profeta Isaías. Então, amados e queridos irmãos, nós vamos agora participar da ceia. Faz agora um balanço na tua vida. O pastor Manuel vai fazer um balanço na vida dele. Porque, infelizmente, irmãos, tem muita gente brincando com as coisas de Deus. Ele pinta e borda durante o mês, não faz uma consagração para tomar ceia. Chega na igreja e pega o cálice, pega o pão, come como se estivesse comendo um prato de comida em casa. Ele pega o cálice do suco de uva, ele bebe como se fosse uma coisa qualquer. E não é uma coisa qualquer. Aqui está o juízo de Deus. Juízo de Deus. A Santa Ceia é o juízo de Deus. Vida ou morte. Paulo chegou a dizer, a se expressar aos irmãos de Corinto, dizendo, muitos entre vós, há entre vós muitos doentes. Doente significa o cristão, ele perdeu a força de orar, perdeu a força de ler Bíblia, perdeu o desejo de vir para a igreja,
perdeu o desejo de estar ocupado nas coisas de Deus, ele está doente, esse crente aí está doente. Certo? E ele diz, há muitos fracos também. O enfraquecido é aquele crente realmente devagar. Tanto faz ele vir para a igreja, quando ele não vir para a igreja, para ele é a mesma coisa, não tem problema nenhum. Ele acha que está tudo certo. Certo? E muitos que dormem. É aqueles que já até abandonaram a igreja. Ele está vivo, mas é um vivo morto. Está entendendo? Então Paulo ensinou. Por quê? Porque por não discernir o corpo de Cristo. Repito mais uma vez, vida ou morte? Morte ou vida? Tem muito crente realmente que já acabaram. Porque não faz, está entendendo, uma concentração, não? Ele não memória, ele não relembra o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por ele. Então, neste momento, nós vamos, irmãos, celebrar a Santa Ceia. Nós não podemos tomar a ceia de qualquer maneira, mas não podemos deixar de tomar. Confessai as suas culpas uns aos outros e com toda certeza Deus está presente para perdoar. Às vezes a pessoa fica nervosa com... A mulher fica nervosa com o marido, fala alguma coisa que não deve, certo? Mas pecou. Mas desde o momento que ele chegou e pediu perdão, confessou o pecado dele, que é pecado também. O Senhor está pronto para poder perdoar. E outras questões mais simples ou parecidas com essas. Agora, o único tipo de erro que a pessoa não pode participar é quando o pecado é grave. Aí ele tem que se afastar mesmo, não tem como. Certo? Porque isso aqui é vida, aqui está o juízo de Deus, vida para quem está vivo. E é morte para quem já está morto já.